Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Biara. Estou aqui com a secretária executiva do PROCON, a Bel Manoli, ela para dar algumas dicas sobre a Black Friday, que começa amanhã, aqui na cidade de Araxá, que é uma das datas mais esperadas pelos consumidores no ano, não só em Araxá, mas em todo o Brasil. Seja bem-vinda, mais uma vez, à Rádio Biara. Boa tarde para você, Belma. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês. Belma, quais as dicas que o PROCON de Araxá pode dar aí às pessoas para não serem enganadas neste Black Friday? Olha, a primeira orientação que a gente dá, Marcos, é que as pessoas pesquisem preços. Né? Se você tem interesse, tem um dinheirinho guardado para fazer uma compra boa nessa época, pesquise preço já com uma antecedência nos meses anteriores, para acompanhar essa evolução do preço do produto que você precisa, que você quer comprar, para evitar aquela maquiagem de preço que às vezes pode acontecer por algum fornecedor. Em relação às compras online, como que o consumidor deve proceder para que não tenha problemas maiores em relação à clonagem de cartão, dados pessoais? Tem muito índice de problemas aqui no PROCON de Araxá em relação a compras online? As compras online, a gente orienta que sempre deve comprar em sites confiáveis. Primeira coisa, tem que ter aquele cadeado ali no endereço. Antes do nome do fornecedor, tem que ter um cadeadinho. Isso garante que seus dados não serão vazados, etc. E depois, não clica nunca em promoções que você recebe por e-mail. Sabe, às vezes você recebe de lojas que você confia, mas podem ser te direcionar, se você clica naquela propaganda, naquele banner que aparece, pode te direcionar num site falso, com o mesmo nome daquela loja que você confia, entendeu? Então entra no site oficial e procure aquela promoção que você recebeu, seja por SMS, pelo WhatsApp, etc. Mas procure aquela promoção que te interessa no site oficial. Veja se o site tem endereço físico, se tem telefone para contato, se na Receita Federal aquela empresa existe, se existe CNPJ. Então tem várias políticas de troca, formas de pagamento, então tudo isso você tem que verificar antes de efetuar a sua compra. Com certeza, consultar e averiguar, como a Belma tem dito. Ofertas anunciadas precisam ser cumpridas? Todas. Se você anunciou, você deve ser cumprido. Deve cumprir. Por isso que as ofertas devem ser claras, devem ser objetivas, deve constar o preço à vista. Se for parcelado, tem que ter a taxa de juros, o preço final que a pessoa vai pagar. Então, tudo tem muito claro para o consumidor e se prometeu, tem que cumprir. Belma, a nível de Araxá, os consumidores estão atentos às armadilhas ou ainda muitas pessoas são leigas nesse assunto? Ainda existe, infelizmente, ainda tem muita gente leiga. Eu acabei de te mostrar aqui em cima da mesa um processo que uma pessoa comprou pela internet e, infelizmente, não temos como ajudá-la, porque o site sai do ar, não existe endereço físico, né, que verdadeiro, eles mudam de endereço às vezes, então tem muita gente ainda que compra, infelizmente, pela internet sem prestar atenção naquelas orientações que a gente dá. Devido à crise econômica no país, você acha que as vendas irão atingir as expectativas dos lojistas araxaenses desse ano? Esperamos que sim, mas eu não acredito que atinja, não. A gente tem percebido uma redução grande, né, nas vendas. Por isso, algumas lojas até anteciparam a Black Friday. Então, foi uma Black Week, né, uma semana de promoções e não se limitou apenas à sexta-feira, né, que é o dia correto. Geralmente, essa promoção 24 horas. Mas muitas lojas estenderam para a semana inteira, justamente para poder atingir aquela meta que eles esperavam. Em média, são quantas pessoas atendidas no PROCON aqui de Araxá? Por mês, 1.500 pessoas são atendidas. Por diversos motivos, mais lojistas locais. Quais são os maiores índices? Quais são as empresas que dão mais trabalho para vocês? Telefonia. As operadoras de telefonia sempre foram, esse tempo todo que nós estamos aqui no PROCON, sempre foram a primeira no ranking de atendimento. E acaba que o consumidor final que procura vocês aqui, é fácil de solucionar o problema com as telefonias ou tem muita burocracia? Porque as ligações em relação a cobrar, né, a querer vender produtos, como que a pessoa bloqueia aquilo aqui? Existe hoje uma ferramenta chamada de lista anti-marketing, que você pode cadastrar o seu número para não receber esse tipo de propaganda mais.
eu nem tenho acompanhado para ver se tem funcionado muito, sabe? Mas existe essa ferramenta, a pessoa acessa o site do PROCON, MG, PROCON Minas Gerais, e se cadastra para não receber mais propagandas ou limitar, eu quero receber só de uma operadora, só de uma loja, etc. Você limita ali essas propagandas. Quais os tipos de problemas, no caso, que os consumidores acharem têm mais aqui, né? São rotineiros de vocês aqui. O primeiro lugar é a telefonia. Você perguntou se é burocrático, né, para resolver, lembrei, desculpa. Geralmente o atendimento é eficiente, a gente consegue resolver em um telefonema. O atendimento é demorado, porque é moroso o atendimento dessas empresas de telefonia. Então, você vai ficar aqui, por exemplo, comigo, no mínimo 40 minutos para resolver, mas você sai com seu problema resolvido. É lógico que tem essas exceções, que aquela solução se arrasta por meses, às vezes vira um processo administrativo, que a gente tem que notificar a empresa para resolver, né, porque ela não conseguimos atendimento só por telefone, alguns não resolvem assim, tem que ir geralmente para a justiça. A questão da Black Friday, tem um número certo de produto, por exemplo, a empresa que vai lá e coloca um preço no chão, né, um preço verdadeiro, mas coloca apenas 2 produtos para ser uma chamativa para outros. Aí, vamos supor, lota a loja, traz aquele produto e tem poucos produtos. O que pode acontecer com a empresa ou o consumidor final não pode fazer nada em relação a isso? Eles têm que deixar bem claro que o estoque é limitado. Então, por exemplo, eu vou colocar aquela televisão na promoção e eu tenho só 20 televisões. Isso ele tem que deixar claro na propaganda. Isso tem que estar bem claro para o consumidor. Tá? Então, ele vai deixar só 20 consumidores entrar para comprar aquele item. Certo. Então, transparência e clareza em tudo que for vender no dia de amanhã. Com certeza, igual você falou, deve ser semanas, né? Ninguém vai querer ficar apenas em um dia na sexta-feira. É verdade. A gente espera que... É até bom, né? Para o consumidor é muito bom. Porque qual que é o objetivo do Black Friday? É limpar as prateleiras para o Natal, para as vendas de Natal, né? E para o consumidor poder adiantar, antecipar suas compras por um preço bom. Então, quanto mais estender para o consumidor, melhor. Mas acaba que no Brasil é meio genérico, né? É bem genérico esse Black Friday. Infelizmente a gente vê muitas empresas maquiando, né? Às vezes você vai comprar uma televisão super barata, a hora que você vê, você pagou o triplo de frete, que tornou aquele preço barato o dobro do que estava um mês atrás. Então, infelizmente, nosso jeitinho brasileiro ainda a gente vê muito. Mas eu acho que não, agora as empresas estão mais conscientes com essa crise, se eles não trabalharem direitinho, eles são eliminados mesmo da lista do consumidor, não é? Então, a gente espera que as pessoas trabalhem direitinho e não enganem o consumidor, não. O consumidor que vê um produto na internet ou até mesmo numa loja dentro de Araxá, que tiver dúvidas, ele pode vir no PROCON, que vocês orientam ele aí antes de comprar. Às vezes vocês remediam o negócio, mas antecipar a compra para que ele tenha toda a certeza e a convicção que aquele produto ele pode ser comprado e ele vai receber em casa? Pode e deve nos acompanhar. Um dos nossos objetivos não é só consertar o estrago, não, né? É educar também e orientar. Inclusive, o fornecedor também, o vendedor, pode tirar as dúvidas todas conosco antes de fazer um anúncio de uma promoção, etc. Márcio, então, estou aqui com a Bel Manoli. Alguém, você ou Eustáquio, tem alguma pergunta para ela? Tem sim, Márcio. Primeiramente, cumprimentar a Bel, um prazer falar com você. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Bel, um prazer falar com você. Ô, Bel, só uma dúvida aqui que os nossos ouvintes nos mandaram em relação àquela recomendação do Ministério Público em outubro, precisamente dia 18, 19 de outubro, sobre as questões das vendas, né, que não podem ser negadas em relação a cartão de crédito, principalmente citado aqui a questão do crédito de celular e também da venda de cigarros, que não pode ser proibida segundo essa recomendação. Como deve se proceder? Em Araxá acontecia esse tipo de situação de comércio se negar a essa venda do cartão de crédito, e como tem que ser desenvolvido esse trabalho hoje? Realmente, os estabelecimentos têm que acatar essa recomendação, e se está disponível qualquer venda no cartão de crédito, não se pode negar um produto específico, Belma? Exatamente. A recomendação do Ministério Público é que, uma vez que você disponibiliza esse método de pagamento, o crédito ou o débito, você não pode restringir o produto, qualquer produto. Ou também não pode cobrar mais. Por exemplo, eu vou cobrar 10% a mais porque você está comprando com cartão de crédito. À vista, não. Você não pode, é preço à vista. Ou você limitar o valor. Por exemplo, eu só vendo com cartão de crédito acima de R$10. Não existe. Se eu quiser comprar R$1 com cartão de crédito, também é possível.
né? Então, o consumidor não pode. A partir do momento que ele disponibilizou o cartão, e se ele usa esse método de pagamento, você pode comprar o que você quiser em qualquer valor de uma vez à vista, né? Pelo mesmo preço à vista e com cartão de crédito. Mas aí, de repente, Belma, o cliente se deparou com essa situação. Chegou em determinado local, né? Foi comprar, já foi dito, olha, no cartão aqui, já vi isso, viu, Belma? Eu também. Por exemplo, eu vou comprar aqui com o cartão, diz, olha, o cartão à vista, por exemplo, é 200, com o cartão é 210. Mas aí o que é orientado? A pessoa compra e depois tenta entrar com ação no PROCON, ou ali no momento ela pode acionar alguma... não sei, alguma instituição, o que fazer nessa situação? O melhor é comprar e procurar os direitos depois ou não comprar, meu irmão? Não, a gente aconselha não comprar. Ela pode ligar para a gente e a gente ligar para o vendedor na hora, falar, olha, o senhor está cobrando a mais, isso não é possível. Tem muito fornecedor que nos liga também perguntando. Eu cobro, é correto? Não pode cobrar, né? À vista você não pode cobrar. O preço de cartão de crédito é preço à vista. Então, que nos procure e formalize uma reclamação aqui no PROCON. Só para me fechar minha participação aqui no WhatsApp, está chegando a pergunta da Daniela, Belma. Ela pergunta o seguinte, se pode um estabelecimento de vestuário, já é identificado antes, na prateleira está lá, determinada peça não aceita devolução ou troca. Isso é legal, Belma? A troca ou devolução, porque você não gostou ou porque não serviu, etc., numa loja física, é uma liberalidade da loja. Agora, se você compra fora do estabelecimento comercial, pela internet, por um catálogo, você não teve a oportunidade de pegar no produto. Então, você tem um prazo de 7 dias para devolver. Qualquer razão. Não quero esse produto, eu vou devolver. Agora, se você comprou na loja, se você testou, se você experimentou, etc., você vai devolver só se ela quiser. Só se tiver defeito. Agora, se tiver defeito, a loja é obrigada a consertar primeiro. Ela tem ela não vai chegar e trocar, está estragado, então eu vou te dar um novo, não. Então ele tem 90 dias para reclamar o consumidor e o vendedor tem 30 dias, desculpa, para resolver o problema. Se dentro de 30 dias ele não resolver, aí sim, ele tem que dar um novo ou o dinheiro de volta. Ou fabricante ou lojista. Ok, obrigado, viu, Belma, pela participação. A gente volta então com você, viu, Marcos, para fechar aí do PROCON. Muito boa a participação e aí vem surgindo também aqui participações dos nossos ouvintes. Muito importante tirar essas dúvidas aí do dia e vamos às compras do Black Friday para quem já está com 13º no bolso, né, Marcos Leite? Muito bem, Márcio. Estive aqui então com a secretária executiva do PROCON, Belma Noli, repórter Marcos Leite, Blitz Cidadão, o Enviar Notícias, segunda edição. Boa tarde a todos vocês.